Opa, aqui é o Gustavo Soares e hoje eu vou te mostrar como eu organizo os meus projetos. Bom, a ideia de compartilhar a maneira como eu organizo meus projetos, as pastas, né, a maneira como eu nomeio arquivos, surgiu a partir de um livro que se chama The Art of the Cut, A Arte do Corte, escrito pelo Steve Hufford, que na verdade é uma compilação de várias entrevistas que o Steve Hufford faz com outros editores e montadores da indústria do cinema. Então ele é um editor de filmes, né, um montador, e ele fica entrevistando lá o pessoal que editou todos os filmes que a gente conhece, os grandes, ele vai lá e entrevista. O Art of the Cut, na verdade, ele está online, né? Então quase toda semana ou cada 15 dias ele posta uma entrevista nova. E o que me chamou muito a atenção é que nessas entrevistas ele faz várias perguntas que são perguntas do dia a dia, né? Não são perguntas gigantes, estratégicas, né? Ah, como você pensa o projeto da edição? Não, são perguntas assim, pô, fiquei sabendo que você acabou de mudar de programa, como é que foi? Né? Você saiu do Final Cut e foi pro Premiere, o que você tá achando? Ah, como é que você organiza os seus arquivos no timeline? Ah, como é que você organiza os seus arquivos em pastas? Tem várias dessas perguntas e em quase toda entrevista ele faz essas mesmas perguntas. E aí eu pensei um pouco, né, eu tenho uma estrutura de pasta já de muito tempo, que eu vou mostrar aqui para vocês, e eu fiquei pensando nisso e eu falei, caramba, é na verdade uma coisa que parece muito pequena, né, como é que é o dia a dia de organização de arquivos e pastas, mas mostra uma coisa muito grande, né, porque demonstra a maneira como aquele profissional pensa estruturalmente os projetos. Projetos pequenos, é claro que eles têm isso menos gritante, mas projetos grandes não tem saída, né? Se não organizar bem, vai ficar muito perdido. E é isso geralmente o que acontece com projetos em que tem, assim, 15 pessoas trabalhando, né? E a pessoa, às vezes, a pessoa que preparou a estrutura inicial de pasta não tem um pensamento tão estruturado. E aí fica uma zona. Então vamos lá, deixa eu compartilhar com você aqui um pouquinho da maneira como eu faço essa organização toda. Então, primeiro eu vou te mostrar aqui no Dropbox como é que estão os meus arquivos históricos, né? Então eu mantenho os meus backups no Dropbox. Na minha pasta aqui no meu computador ficam só sincronizados os projetos que tem ali ainda um rabinho de coisa para resolver, ou projetos que eu quero pegar alguma coisa como um case para uma palestra, enfim. Mas eu vou te mostrar como é que está assim, historicamente organizado, porque aqui no Dropbox estão todos. Eu tenho uma nomenclatura de projetos que começa com A para ano, 2 dígitos, que seriam os 2 últimos dígitos daquele ano, depois o número do mês. Então a gente estaria falando aqui de 2004, junho. E aí o nome do projeto. E aí às vezes eu coloco o nome do cliente ou o nome da empresa e depois o projeto. Então você vai ver que isso é lá de 2004. É uma estrutura já... Sempre me interessou essa coisa de masterizar a produção, produtividade. Quando eu vou olhando para trás eu vou vendo que isso é uma constante na minha carreira, assim, isso sempre me interessou. Então começa lá, 2004, 2005, 2006. 2004 é basicamente um ano depois que eu saí da faculdade, então não tinha muito projeto. 2005 é um ano em que eu peguei tudo que eu produzi naquele ano e coloquei numa pasta só. Aí 2006 eu fui fazer um mestrado, aí 2007 eu fiz outra coisa, e aí aqui, claro, aqui começa a carreira mesmo, né? Então começa a ter mais projetos. Mas você vai reparar que desde 2008, mais ou menos, até agora, a gente está falando de 10 anos, tá tudo organizado bonitinho aqui, ó. Então tá tudo com a mesma nomenclatura. E aí quando eu preciso voltar nesse histórico de projetos e falar, nossa, eu quero resgatar um pedaço daquele projeto que é bacana, um pedaço daquele outro projeto, fica muito fácil de navegar, né? Muitas vezes eu não lembro qual o ano, então eu tenho o ano, o nome da empresa ou do cliente e depois o nome do projeto.
Então a gente está aqui na pasta, né, que são os projetos que estão sincronizados, alguns projetos mais recentes, alguns que estão com rabinhos ainda de coisas a terminar. E eu quero te mostrar esse projeto aqui, que foi uma capa para a Companhia das Letras, que realmente seguiu bem essa estrutura aqui, né? Então, para todos os meus projetos, já existe essa estrutura de pasta. Eu tenho uma pastinha que se chama Referências, que tem referências do projeto, então coisas que eu vou capturando, às vezes eu faço um board lá no Pinterest, às vezes eu vou simplesmente coletando outras referências de vários outros lugares, né? Não necessariamente só lá no Pinterest, mas lá é interessante também para fazer várias outras pesquisas em vários outros lugares e compilar as coisas lá. Eu tenho uma outra pastinha que se chama Assets, e aí toda essa estrutura de pasta está em inglês, mais porque eu acabei desenvolvendo esse pensamento todo de maneira mais estruturada quando eu estava fazendo mestrado na Inglaterra. Então essa pastinha Assets é uma palavra para ativos, né, que seriam recursos que a gente tem para trabalhar naquele projeto. Então geralmente aqui dentro eu vou colocar fonte, potencialmente eu vou colocar as imagens, deixa eu abrir ela aqui para a gente ver. Então aqui tem as imagens em alta, e uma outra imagem em baixa. Tem algumas imagens em alta aqui. Depois eu tenho uma pastinha Transfer, que é uma pastinha importante também, que é uma pastinha que simboliza transferência. Então, para alguns projetos em que existe uma troca muito intensa de arquivos, principalmente os projetos que eu faço de sinalização, que eu estou entregando uma consultoria ou que eu estou entregando uma solução de automação, essa pasta fica assim muito cheia. Deixa eu abrir aqui o projeto, por exemplo, do aeroporto de Fortaleza, lá que é para PS2. Então, ó, aqui na pastinha do Transfer, se você for ver aqui o recebido, olha quantos arquivos tem aqui recebidos. Uma certa displicência aqui no começo também de colocar só a data. E a data, a maneira como eu gosto de trabalhar a data é colocar os 2 últimos dígitos do ano, depois os 2 dígitos do mês, depois os 2 dígitos do dia. Eu gosto bastante de fazer isso porque as pastas ficam naturalmente organizadas. Não tem que achar uma outra maneira, não tem que numerar, não tem que colocar 01, 02, 03. Eu simplesmente gosto de começar as pastas assim. Durante muito tempo e para alguns projetos eu também começo os arquivos assim, né? Então aqui dá para ver que a coisa foi bem intensa. Então, existe esse controle é importante quando o projeto tem muitas pessoas participando e às vezes é importante voltar no tempo e falar, tá, 3 meses atrás eu recebi aquele arquivo, tá nessa pasta, enfim. Mas nesse aqui da capa da Companhia das Letras não existe esse trâmite todo de arquivos, mas é uma pasta que ela sempre tá aqui. Depois uma pasta de admin, que é uma pasta de coisas de administração, então às vezes aqui eu mantenho o briefing, quando tem orçamentos, eu também condenso tudo nessa pasta. Então orçamentos, notas fiscais, contratos, fica tudo nessa pastinha. Aí tem uma pasta Ideas, que são uma pasta de ideias, então são aquelas primeiras passadas bem mais largas, né, que ainda nem são caminhos de design, não são propostas ainda, são simplesmente explorações de criatividade. Quando essas explorações de criatividade ganham mais corpo, e vão para aprovação e potencialmente são aprovadas, ou ainda não foram aprovadas, mas já está claro que são 2, 3 caminhos para serem desenvolvidos, eu começo a gravar os arquivos numa pasta que eu chamo aqui de Development, que seria desenvolvimento. E aí, aqui na pasta Development, a coisa vai, né? A coisa fica, até que a gente tem uma aprovação e a gente vai para a arte final. Então, essa pasta aqui nesse projeto não tem, assim, muitas coisas, porque a aprovação foi muito imediata, a aprovação foi muito rápida. Acabou que passou essa proposta aqui já muito rápido, assim, então não teve muito desenvolvimento, mas eu tenho outros projetos, outras capas que eu fiz para a Companhia das Letras que tiveram, assim, nossa, um desenvolvimento exaustivo, muitas propostas e vai e vem, então, lógico, isso depende do projeto também. Então, depois que essa proposta é aprovada, aí eu começo a passar arquivos para uma outra pasta que se chama Artwork 03 aqui no meu caso, que é a arte final. Então é nessa pasta que eu vou começar um arquivo novo, que já vai ser um arquivo que vai ter os cuidados com sangria, as marcas de corte, qualquer outro acabamento,
não é uma pasta que vai ter um volume grande de arquivos, na verdade é uma pasta que deveria ter um arquivo, 2 ou 3 que vão ser versões posteriores. Então aqui dá para até te mostrar isso também, né? Essa capa, na verdade, teve só 2 versões. Então teve uma apresentação de arte final e depois teve uma iteração, uma correção, um ajuste, alguma coisa que virou uma versão 2. Então eu também versiono todos os meus arquivos. E o meu versionamento ele é muito direto. Eu não fico fazendo bullet, ok, final, esse sim é o final. Não faço nada disso. O meu é versão 1, versão 2, versão 3 e fica no histórico, né? A última versão é a última versão que foi trabalhada. Não tem essa maluquice de ok, final, esse é o final mesmo. Eu sempre achei curioso, em vários lugares que eu trabalhei, sempre tem alguém que tem essa estratégia, que não é uma estratégia, né? É uma loucura. Deixa eu mostrar aqui qual que é essa capa, na verdade, né? Que a gente falou e não mostrei. Então essa aqui é a capa para o grupo Companhia das Letras, mas é para o selo da Objetiva. Chama até a última página, História do Jornal do Brasil. Enfim, uma capa meio complicada de fazer, meio complicada de montar, mas enfim, deu certo. Aqui eu acho que dá até para mostrar rapidinho como é que é essa estrutura de montagem, né? Então eu montei todas as interferências, eu montei na vertical. E aí o artboard, de certa forma, é que eu deixei na diagonal. E aí só na hora de finalizar mesmo, é que eu voltei com esse artboard para a parte horizontal, né? Então foi até um pensamento interessante, porque não é um pensamento que seria intuitivo, né? Eu rotacionei o artboard ao invés de rotacionar a arte, porque dessa forma seria simplesmente mais fácil de trabalhar esses textos aqui e tal. Então isso aqui eu acho que nem sei se é arte final, né? Tem uma viúva aqui, tem uns buracos. Eu acho que isso aqui, na verdade, ainda era uma preparação para depois chegar aqui na capa, né, que era o arquivo final mesmo. E aí eu faço uma outra pasta, uma pasta 4, que se chama Deliverables, que são entregas, que são no Deliverables aqui estão os arquivos que vão de fato para o cliente ou que vão de fato para o fornecedor. Então às vezes tem uma duplicata de arquivos, mas eu gosto de separar, porque às vezes a minha entrega é um arquivo que é fechado, criptografado, que não é para mexer, que não é para ninguém abrir. E outras vezes não, são arquivos que são abertos, que precisam estar abertos para serem editados, né, em um momento que é após a minha entrega. Mas eu gosto de separar porque no meu fluxo existem esses dois tipos de entrega, né? Uma entrega que é completamente fechada, quase como se fosse entregar um JPEG, e uma outra entrega que é uma entrega aberta, que é quase como se fosse você entregar o seu arquivo de Illustrator aberto, né? O seu arquivo de InDesign aberto. Então eu separo, eu gosto de separar. E gero duplicatas de arquivo quando for o caso. Depois eu tenho 3 pastas aqui, que na verdade são 3 pastas que eu me vi também constantemente fazendo elas. Então aqui eu tenho uma pasta 5, que ela é potencialmente apresentações que eu faço no desenvolvimento do projeto. Então às vezes o projeto está caminhando, eu preciso fazer uma apresentação para cliente, para outras pessoas que estão envolvidas no projeto. Eu compilo elas e mantenho elas aqui em presentations, que seria apresentações. Depois eu tenho uma pasta 6, que é demo, que é de demonstração. Também, de novo, isso é um pouco específico para os meus fluxos, como eu entrego muita solução de automação, e muitas vezes são automações que é para o cliente fazer. Muitas vezes eu tenho que gravar uma demonstração e enviar para ele. Então aqui nessa pastinha 6 eu vou gravando essas demonstrações e vou arquivando. Também não é o caso dessa capa. E uma última pastinha, pasta 7, que é um case, caso eu acabe pegando esse projeto e acabe transformando ele em case. Então aí também já tem uma pasta que vai ter tudo compilado, bonitinho. Sempre que eu precise voltar aqui, eu vou ter, né, as imagens separadas. Então essa é a forma como eu estruturo os meus projetos, e para sempre ter essa estrutura de pasta aqui disponível, eu fiz aqui uma pasta, né, que se chama Folder Template, que é simplesmente uma pasta que tem tudo isso daqui pronto, e aí quando eu vou começar um projeto novo, eu só duplico essa pasta. E aí eu começo a nomear ela, né? Então seria Z9, M05,
Demo, estrutura, pastas. Vamos fazer estrutura projetos. Projetos. Aqui ao invés de demo, vou colocar academia tipográfica, fica melhor. Então seria isso, ela já cai aqui, né, eu já vou saber exatamente o que está acontecendo, nome do cliente, nome do projeto, e eu já estou com toda essa estrutura de pastas prontas. Então essa é a maneira como eu organizo as minhas coisas, eu faço isso há praticamente 10 anos, e agora que eu tenho trabalhado com edição de vídeo, e eu tenho trabalhado às vezes próximo também de arquitetos, em outros projetos, eu tenho mexido um pouquinho nessas coisas, eu tenho me permitido flexibilizar essa estrutura que eu achava que já estava consagrada e era assim que era. Então é a maneira como eu trabalho, né? Tem um pouco dessa forma como eu encaro projetos e eu acho que seria legal demais se você quisesse compartilhar a maneira como você também pensa esses projetos, né? Então, compartilha, põe ali a estrutura de pastas que você costuma trabalhar, ou deixa um comentário mesmo, se você fala, caramba, que bacana, eu nunca tinha pensado nisso, ou eu trabalho também dessa outra maneira, vai enriquecer pra caramba, não só pra mim, como pra todo mundo que tá, né, compartilhando esse conhecimento e esse conteúdo. Eu espero que você tenha curtido e a gente vê na próxima. Até mais!